Como nós estávamos conversando, queridos alunos de logística, como é importante nós, então, desenvolvermos o nosso pensamento na aplicação dos conceitos logísticos com base nos desafios e nos enfrentamentos que nós temos diante da retomada da economia pós-Covid. Nós sabemos que o grande enfrentamento dessa crise pandêmica, retirando a área da saúde e questões sanitárias, é o desafio da cadeia de suprimentos. Quantas vezes ouvimos dizer que o problema dos suprimentos para a saúde é porque havia uma concentração de fábrica de insumos da área da saúde, países da Ásia, na China. Então, essa solução que nós temos estudado, esse enfrentamento do operador logístico moderno, é algo que, dia após dia, nós temos que aplicar. Lembrando que, no nosso próximo encontro, nós vamos caminhar junto com o seu material didático. Então, você vai precisar do seu material didático. Com isso, nós vamos trabalhar o material didático somado aos assuntos que nós temos trabalhado. Então, somado à matéria. Então, a partir do encontro da semana que vem, nós vamos trabalhar o material didático, porque visando a formação efetiva do nosso curso logístico, nós vamos caminhar no nosso projeto, e aí, caminhando no nosso projeto, nós vamos somar tudo que nós temos aprendido, né, sempre trazendo as realidades da atual conjuntura, essa retomada pós-Covid, tudo que temos de mais novo no que diz respeito à logística atual, e aí nós vamos caminhar no nosso projeto, capítulo a capítulo. Então, depois você não perca, depois aqui do nosso encontro, aqui ao vivo, lá no grupo da sala, eu vou colocar qual é o capítulo onde nós vamos retomar, eu vou colocar um resumo daquilo que nós já vimos, e no nosso próximo encontro, nós vamos caminhar. Então, você vai precisar, além do material que nós temos trabalhado aqui, você precisará também do seu material didático. Todas as instruções do material didático, a continuidade, eu vou escrever passo a passo lá no grupo da sala, então você fique atento. Então, o que eu gostaria de compartilhar no nosso encontro hoje, nessa retomada, nessa transição da logística 4.0. Primeiro, a importância dos desafios da logística e da uma visão empreendedora. Então, no nosso encontro passado, nós trouxemos a realidade das inteligências artificiais, não é? Durante a semana, muitos alunos aí estiveram trabalhando falando, né? A gente está em contato com inteligência artificial o tempo todo. Falamos um pouco da realidade do mercado, né? E hoje eu quero avançar um pouquinho falando sobre qual é a aplicação do machine learning, ou seja, o machine learning, um dos conceitos aí da inteligência artificial, junto à logística 4.0. Então, ou quais são essas aplicações? Eu queria deixar bem claro nessa parte da aula. Quero compartilhar com você aqui um tema que preparei para o nosso encontro, a fim de que você compreenda. Então, é um guia da nossa aula. Esse guia, então, passará por aquela pergunta que nós temos apresentado solução, não é? A logística de suprimentos para a preparação da economia pós-Covid. Então, essa retomada econômica, essa reabertura aí de várias áreas do comércio e os impactos dentro da perspectiva logística, não é? Então, hoje, quero deixar bem claro para você o machine learning e a linguagem natural dentro dessa aplicação logística. Pensando nisso, queridos alunos, né, não há dúvidas de que o papel das tecnologias, eles são fundamentais para o desempenho das operações logísticas hoje. Não há dúvidas disso, né? Até porque em todas as áreas, sejam industriais, sejam comerciais, sejam da prestação de serviço, haverá a necessidade de uma rápida implementação de novas tecnologias. Então, no nosso dia a dia, é muito possível respirar essa realidade.
pessoas tendo que reaprender a fazer pagamentos, pessoas tendo que reaprender a lidar com banco, reaprender a lidar com necessidades básicas. Né? Nós vimos isso dentro da perspectiva desse distanciamento social. Então, o que vai facilitar, o que vai promover a inteligência artificial dentro da logística 4.0? É claro que pensando num conceito amplo de logística, não é? Ou de logística 4.0 associada à inteligência artificial, a inteligência artificial ela é um grande cérebro programado para ler os dados. E ao ler esses dados, eu, como operador logístico, vou ter uma tomada de decisão mais acertada. Vamos pensar num exemplo aqui de uma indústria que está sofrendo um pouco, né, uma das que sofre um pouco agora. Então, vamos pensar naquela indústria de venda e produção de paçocas. Paçocas, pé de moleque, aí. Né? Então, se nós pensarmos no planejamento de produção feito em janeiro de 2020 desta indústria, hoje, diante da pandemia, ali, provavelmente, no início de março, meados de março, teve a necessidade de fazer o quê? Um novo planejamento emergencial. Né? E aí, cabe aquele nosso parênteses, né? É muito mais fácil tomar uma decisão logística com base já em um planejamento do que tomar uma decisão logística se você não tem nada planejado. É muito mais complexo, é muito mais difícil. Então, pensando nessa realidade, nessa indústria fictícia aí de pés de moleque, o que está acontecendo? A festa junina em muitos lugares está sendo suspensa. Vi essa semana, lembrei de vocês, queridos alunos da logística, a Bahia, né, lá tem uma grande festa junina lá, cancelou, foi adiado, né, cancelado, não vai ter esse ano. Vi também uma reportagem de até os flashes dos ensaios da quadrilha de uma festa junina em Minas Gerais, também cancelado. Então, se eu tenho, então, um arranjo do mercado em relação à demanda, eu tenho um novo planejamento para realizar. E aí, o que facilita a inteligência artificial? A leitura desses dados. A leitura desses dados. Então, eu vou coletar e processar um grande volume de dados. Eu processo um grande volume de venda, eu processo um grande volume de dados de entrega, eu processo um grande volume de dados de armazenamento, eu processo um grande volume de dados de contatos com fornecedores e compra de insumos e matérias-primas. Então, a inteligência artificial facilitará a tomada de decisão dentro dessa perspectiva da logística 4.0. Então, professor, me pergunta o aluno, né, como eu posso compreender essa ideia do machine learning associado à logística 4.0? Como eu vou buscar isso? Primeiro, a indústria pós-Covid ou durante Covid, ela sempre caminhará em 3 estruturas que a logística 4.0 propõe. A produção enxuta, personalizada, uma personalização de procedimentos e uma redução de custos. Então, esse é o tripé. Produção enxuta, personalizada e com uma redução de custos. Essa é a proposta da logística 4.0. E dentro desses braços de operação da logística, a inteligência artificial ela vai fazer essa ponta de dados ligando a indústria, o seu planejamento de produção logístico, aos fornecedores de insumos e matérias-primas, aos clientes e consumidores. Lendo esses dados, eu vou ter, então, uma cadeia de suprimentos muito mais adequada à realidade industrial dos enfrentamentos pós-Covid. Então, esse procedimento é um procedimento que, seja a pequena indústria,
precisa investir em logística 4.0. Seja a grande indústria que já tem trabalhado e tem acelerado dentro desses processos para a tomada de decisão cada vez ser mais otimizada. Então, quero trabalhar esse conceito de machine learning dentro da logística 4.0. E aí eu dou um exemplo, né? Minha filha tem 4 anos e minha sogra tem um cachorro que chama Nina. Quando ela era bebê, pequena, né? Ela nunca tinha visto um cachorro. O primeiro cachorro que ela viu foi o cachorro de minha sogra. E para minha filha, o cachorro de minha sogra era chamado de Nina. Então, a Nina, Nininha, a Nina. Olha a Nina lá. Ela viu a Nina, gostou da Nina. Eu não me lembro o que ela falou, até porque talvez ela não falava muito, né? Era bebezinho. Mas, no processamento, né? Como ela processou esse dado? Ela viu lá aquele animalzinho na mente dela. Nós falamos, filhinha, aquilo é um uau, um cachorro. E ela associou. Quando nós estávamos com ela, passeando, e ela viu um outro cachorro, o que automaticamente ela processou de dados? Isso que você pensou. Ela processou assim, aquele é uma Nina. Olha, lá vai uma Nina. Lá vai um uau. Lá vai uma Nina. Para ela, aquilo era um outro tipo de Nina. Então, como ela aprendeu a diferenciar que tinha um cachorro preto, tinha um cachorro com rabo curto, tinha cachorro e tinha cadela, tinha cachorro de raça, tinha vira-lata, tinha né, chihuahua e etc. Nós tivemos que fornecer esses dados para ela aprender. Então, o que é uma machine learning dentro da logística 4.0? É uma máquina que aprende. Calma, né? Já vem aquele nosso pensamento exterminador do futuro, né? O desafio das máquinas, a revolução das máquinas, né? Não é bem por aí, né? Skynet, né? Todo mundo já se lembra disso. Não é bem por aí, como posso dizer, talvez um pouco daquilo, mas o machine learning, ele aprende a processar e executar tarefas e rotinas necessárias. Ele processa dados, então ele consegue ler dados dentro de uma árvore de tomada de decisão. Então ele é programado a pensar, ele aprende conforme a decisão é tomada. Ele aprende conforme você inclina para um lado ou inclina para o outro. Quer ver um exemplo de machine learning na nossa vida? Aí na sua vida, querido aluno, da logística. Um exemplo. Vamos imaginar que a gente está com o Facebook aberto, você vai lá para a sua página, página inicial, seu timeline, as coisas que aparecem para você não são as mesmas coisas que aparecem para mim. Mas como assim, Nivaldo? É claro, né? Nós temos amigos diferentes, etc. Vamos imaginar que nós tivéssemos a mesma quantidade de amigos, as mesmas pessoas. Mas uma semana eu passei usando, vendo coisas, e você passou usando. O que vai acontecer? O Facebook só vai me entregar aquilo que eu processei de dados para ele. Então, a máquina aprendeu com o meu uso. Então, você tem aí o Google, você tem aí outras ferramentas, né, que vão aprendendo com o seu uso. E, com base nesse uso, vão interagindo. Depois, você não percam lá, né, nossa aula continua depois lá no grupo da sala. Eu vou compartilhar com vocês, né, um trecho de um vídeo que vai complementar aqui nosso assunto de machine learning. Eu quero dar um exemplo, inclusive, daquilo que tem se chamado, né, dos assistentes de casa, né, os assistentes de casa, que são machine learners. Eles aprendem com o meu uso. Eles aprendem com o meu uso. Também eu vou sugerir para vocês, né, como implemento aí, né, dessa semana, quero sugerir para vocês um documentário aí que tem de streaming no Netflix. Eu vou sugerir o Netflix, eu não sei se tem em outro lugar, mas vale muito a pena. Tem a ver com esse processamento de dados,
das machine learning. Então, dentro da logística, essa tecnologia permite que os computadores, então pensa no meu computador de produção, naquilo que eu estou planejando, vão aprender conforme a minha demanda, conforme a minha necessidade de produção, conforme a minha necessidade de tomar decisão. E esse sistema, eles vão utilizar técnicas de aprendizado, né? Então, associado, por exemplo, vamos pensar aqui naquele exemplo da nossa fábrica, indústria de pés de moleques, paçocas. O que ela está aprendendo, né? Então, o que a produção está aprendendo? Eu estou alimentando para ela que neste ano, se ano passado, na mesma época, nós compramos X quantidades de amendoim, X quantidades de açúcar, X quantidade de essência, X quantidade de embalagens. No mesmo período, e eu tenho esse dado pronto, né? O operador logístico tem esse dado, estuda esse dado, o que vai acontecer neste ano? A quantidade desses mesmos insumos vai ser Y, né? Bem reduzido. Eu vou mudar aí a programação. O que vai acontecer com essa machine learning? Ele vai aprender, olha, eu tenho aqui uma resposta. Você quer uma produção curta ou uma produção normal? Porque eu tenho dados de como que é uma produção curta. Aí ele vai me trazer os dados Y que ele aprendeu. E vai me colocar para, então, tomar essa decisão. Vai me colocar essa árvore de decisão processada, né? Você pode pensar também, vamos pensar no machine learning, no desafio que nós estamos vendo aí da pandemia do Covid-19. Mas como são processadas aquelas curvas, né? Aqueles dados, né? Milhões de dados, né? Eu estava, inclusive, vendo um pronunciamento aí da Secretaria de Saúde do Estado, né? Os líderes do Comitê de Contingenciamento, e ele falando que, até emocionado, assim, um pouco emocionado, que é muito triste chegar e falar dados de óbitos, né? Falar e mencionar dados de pessoas que morreram, né? Dado a dado, dia a dia tem um incremento, é triste. Mas esses dados vão compor aí algo que o machine learning está processando, ele consegue processar esses dados globalmente. Então, quando nós vemos aí, não sei se você percebeu, é citado lá o colégio lá de Londres, né? Que é um colégio que está fazendo as análises, né? Então, eles têm lá o desenvolvimento do modelo matemático. Não sei se você já ouviu isso, um modelo matemático. O modelo matemático é implementar dados de processamento para chegar num resultado. Então, os dados lá são dados de contaminação, dados de habitantes, dados de óbitos pela doença e etc, etc. Então, a necessidade, então, de executar tarefas e rotinas com base em dados. Então, o grande processamento de um machine learning são dados. Ele vai processar dados, né, cada vez com a quantidade maior e, claro, com uma aceleração. E o que isso vai me impactar? Quando o machine learning aprende quais são as funções que eu necessito, quais são os dados que eu preciso, ele me dá a resposta cada vez mais rápida e cada vez mais precisa, fazendo, então, com que, se eu tenho decisões logísticas mais rápidas, mais precisas, eu, então, vou ter a capacidade de reduzir custos, porque eu não vou errar na hora de fazer o meu contrato de fornecimento, na hora de pensar e trabalhar na precisão. Há vários estágios dentro da logística 4.0 de machine learning, né? Onde a máquina vai reconhecer padrões e vai fazer processamentos, muitas vezes individualizados, sem nenhuma interferência. Outras vezes vai precisar de um apoio,
na coleta desses dados, vai precisar de fazer um trabalho desses dados. E aí, dentro dessas perspectivas, nós vamos ter alguns softwares e processadores de machine learning, né, de soluções prontas. Né? Ou vou trabalhar modelos matemáticos, que aí o caminho é bastante complexo para eu iniciar um processamento. Então, o que na indústria se usa? Na logística 4.0, eu utilizo modelos prontos. Né? Então, eu utilizo modelos prontos. Eu vou fazer uma contratação de um modelo logística 4.0, de uma machine learning pronta para utilização. Nós vimos, inclusive, na aula passada, queridos alunos, trouxe para você aqui o exemplo da Cargo X ou da Cargo X, que trabalha com processamento de machine learning. Não é? Hoje, eu vou trazer para vocês a maior empresa, se é que eu posso dizer assim, pelo menos a maior startup de logística de transportes que nós temos no Brasil operando, que é o TruckPad. Então, vou trazer, depois você não perca no grupo da sala, esse material exclusivo para você, querido aluno da logística aqui do Sebrae. Vou trazer a entrevista do fundador, né? E interessante porque quando ele teve a ideia, olha só, né? Ele já trabalhava na área de transportes, de logística de transportes. Ele vem de uma família que tinha transportadora, então ele começou trabalhando com a família. E em 2011, ele teve a ideia, olha, 2011, de criar essa facilidade por aplicativo, fazer logística de transporte por aplicativo. E aí, olha que coisa interessante. Depois eu coloco para você. Mas em 2013 para 14, acho que 2012, ele já tinha um modelo pronto. Só que ele não tinha nenhum usuário. Por quê? Quem era da área de transporte, quem era da área dessa logística de transporte, os caminhoneiros, quem era dessa área, não tinha nem smartphone. Não operava smartphone. Nós não tínhamos a capacidade de internet que tínhamos globalmente. Então, vou deixar esse exemplo lá para vocês da TruckPad, que tem crescido exponencialmente aí. Muitos prêmios e muitas empresas parceiras. E aí, ela utiliza também do machine learning. Por quê? Porque ela faz essa conexão. Eu sou a indústria. Vamos voltar naquele exemplo lá da paçoca e pé de moleque? Eu sou a indústria de paçoca e pé de moleque. Preciso mandar essa minha produção para todos os lugares do país, sobretudo para clientes na Bahia. Eu estou aqui em São Paulo. Então, vale a pena, né, eu trabalhar com transporte próprio? Lembra que nós trabalhamos isso ainda em momentos presenciais, cálculos logísticos, né? A solução, lembra daquela tomada de decisão do frete das laranjas? Lembra daquele exemplo? Terceirização, não vale a pena eu ter. Então, eu preciso de alguém que me transporte essa carga. Quem que eu busco? Eu busco, então, uma solução de uma logística 4.0, de uma startup. E essa startup, ela já tem dados, porque ela consegue processar muitos dados. Então, ela tem bons motoristas. Ela faz a conexão do motorista aos embarcadores, aos transportadores, lendo dados. E cada vez ela vai conseguir, então, implementar essa resposta à necessidade da minha produção. Chegando aqui na nossa reta final do encontro aqui, ao vivo, aqui no nosso encontro semanal, quero, de uma maneira bastante eficaz, primeiro, falar para vocês qual é o berço de trabalho de um machine learning. São os algoritmos, né, de aprendizado da máquina. Elas vão combinar modelos, estatísticas, análise, informações, inserção de dados, né? Então, todas as vezes que num processo de trabalho logístico, dentro do meu setor de logística, de produção, de implementação, de tomar decisões, eu vou implementando esses dados, eu vou coletando dados,
vou lendo esses dados. Eu vou trabalhar esses dados com uma maior velocidade. Vou trabalhar esses dados com uma maior clareza. Vou trabalhar esses dados de uma maneira bastante eficaz. Não é? O Machine Learning pode ser aplicado em vários cenários. Reconhecimento de imagens, bloqueio de ameaça de rede, ranqueamento de resultados, filtragem, veículos autônomos, reconhecimento óptico de caracteres. Né? Várias facetas. Então, qual que é a ideia? A máquina ela pode aprender e ler dados com base em vários cenários que eu tiver na minha proposta. Esta é o conceito, então, da Machine Learning aplicado de maneira direta à logística 4.0. Vamos fazer um resumo aqui do que nós aprendemos hoje? Vamos fazer um resumo aqui dessa parte de aprendizagem? O que nós aprendemos hoje, queridos alunos? Primeiro, dentro do setor logístico, cada vez mais é importante a implementação de tecnologias, a implementação de novas técnicas, a implementação de novas características de trabalho que vão favorecer, não é? Que vão aí implementar ao nosso operador logístico a tomar decisão. Isso é uma realidade. Dentro da internet da inteligência artificial, nós temos o trabalho da Machine Learning, que é associado à logística 4.0. Como? É associado à logística 4.0 pensando na tomada de decisão. Então, o que vai fazer a máquina? Ela aprende com os meus dados. Ela faz a leitura dos meus dados. O que isso implica para nós da operação logística? Primeiro, uma indústria de produção, um setor logístico, trabalha com um modelo pronto de Machine Learning. Então, eu vou ter que adquirir um software, vou trabalhar em um modelo pronto e esse modelo vai me ser apresentado. Então, o que tem acontecido? Qual que é a tendência? A indústria adquire esse modelo de Machine Learning e implementa no seu processo de produção. O que os operadores logísticos têm que fazer? Também aprender a mexer nesse modelo de Machine Learning. Aprender que o canal onde eu fazia o meu relatório, eu fazia o meu processo de planejamento mestre de produção, agora é um caminho baseado no software. Por quê? Porque esse software vai precisar de dados para ler. O software aprende com o meu uso, o software aprende com a produção da minha indústria e me dá cada vez as melhores soluções. Então, eu tomando as melhores soluções, o que vai acontecer? Aquilo que se busca com a logística 4.0. Produção enxuta, produção personalizada e redução de custo. Quero agradecer a sua presença na aula de hoje, dizer que a aula continua no grupo da sala, então eu tenho materiais para compartilhar com você, que vão complementar aquilo que nós estamos estudando. E na aula que vem, você não perca, eu vou postar lá depois capítulo que nós vamos avançar, tá bom? Então você vai precisar do seu material didático para somar aos materiais que nós temos trabalhado. E quero desejar aqui, por fim, que você esteja bem, né? Desejar a você que você e sua família estejam bem, de saúde. A todos os seus familiares quero desejar muita proteção nessa época de distanciamento. Aqueles que não estão nos essenciais, fiquem em casa, não é? Lavando a mão e estudando, né? E cada vez mais podendo aprender. Um beijo no seu coração. Saudades dos nossos encontros presenciais. Né? Olha o coração da saudade. Mas muito feliz de poder te encontrar aqui nas ferramentas online. Um beijo para você. Continuo lá no grupo da sala. Dúvidas, perguntas, me manda, por favor, no meu privado. Faça seu questionamento, faça sua pergunta lá no privado. Não precisa ser só no dia da aula, não. Pode ser em outro dia. Faça o seu questionamento. Eu estou disponível para você. Me chama no privado, me manda um direct que eu te respondo. Um beijo no coração. Vou continuar lá no grupo da sala.